Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar sentados. Com licença, em nome de Jesus. Vamos fazer um minuto de reflexão da Bíblia. Hoje é um culto de ceia, um culto importantíssimo para todos nós. Então, vamos fazer um minuto, abaixe suas cabeças, feche seus olhos nesse momento e reflita sobre essa semana, sobre tudo que você tem passado, por todos os desafios que você tem enfrentado nesse momento, nessa semana em especial, tudo que Deus tem te proporcionado. E por tantos pecados também que você tem cometido na presença de Deus, por tantas falhas, por tantas imperfeições que todos nós temos. Mas hoje nós estamos aqui num momento tão especial que é a ceia do Senhor. E nesse momento nós sabemos que Deus está de braços abertos para nos receber. Deus está de braços abertos para fazer festa dentro dos nossos corações. Mas que esse momento seja tão importante que ele fique marcado dentro do teu coração, dentro do meu coração. Que nós possamos nos dispor hoje, nessa manhã, à presença do Espírito Santo. Que nós possamos clamar pelo Espírito Santo. E já nós cremos que a presença de Deus já está aqui, porque nós estamos reunidos em nome de Jesus. Então que você dê espaço ao Espírito Santo, que você não se distraia nessa manhã, que você tire todas as preocupações dessa manhã e dessa semana. Eu sei que você deve ter vindo com preocupações, com dívidas, com tantos problemas, mas que essa 1h30, que essas 2 horas que nós estejamos aqui, que seja completo a Deus, que nós possamos não nos distrair com as coisas de fora, mas nos entregarmos de corpo e alma à presença de Deus. Vamos orando. Oh Senhor, soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma vez nos dar esse direito de relembrarmos a sua ceia, de relembrarmos a sua paixão. Senhor, que esse culto seja um culto diferente. Não que os outros não tenham sido especiais, não, jamais. Quantas ceias nós já tomamos juntos aqui. Mas que essa ceia seja movimentada pelo Teu Espírito Santo, que a Sua presença seja forte. Porque a Sua igreja precisa ser revestida do Teu poder. A sua igreja precisa ser revestida dos teus dons. A sua igreja precisa ser revestida das armaduras de Deus para enfrentar o inimigo que está ali fora, devastando tantas almas, Senhor. Então nos dê coragem, nos dê força. E para isso, para que nós recebamos isso, é diante da sua presença, Deus. Então nós te pedimos nesse momento que o seu Espírito Santo desça no meio de nós. Que não vamos nos igualar ao Pentecoste daquele dia, Senhor, em Atos 2. Mas, Senhor, faça uma pequenina festa conosco aqui. Que o seu Pentecoste caia entre nós hoje. Que nós possamos dar vez e voz ao Espírito Santo, Senhor. Que nós possamos tomar essa ceia com alegria, com lágrimas de alegria, Senhor. E que nós possamos saber realmente que Tu estás nas nossas vidas, Senhor. É isso que te pedimos, é isso que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Começando a louvar com os hinos da harpa. Quem vai ficar responsável é a Sueli. E a Sueli chama a comitiva.
5. Olha. Eu vou chamar minha irmã. Iniciação do Sorinho. Amém. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, com a verdadeira em oração de amor. Glória de glória. 187. Amém. Glória a Deus. Mais perto eu quero estar, eu refletir, minha que seja eu a ti. Sem
Graças a Deus. Paz. Em Jesus vivemos cada dia. Em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus paz e harmonia. Em Assim, nós agradecemos a oportunidade de palma bem forte ao Senhor Jesus. Já fica aqui, você vai para o nosso corinho aqui também. Sandra, vem pra cá. Quem chegou aí, Terezinha, Bernadette, João, vem tudo aqui pra frente cantar os corinhos, nas cadeiras aqui, vamos dar uma animada. E aí, Terezinha, vem, Bernadette, vem, quem quer vir com nós também? Ju, Renato, se quiser vir. Pai do Senhor, tudo bem? Como vocês estão? Glória a Deus. Nós saudamos a igreja que é Santa Paz do Senhor. Amém. Esse amém vem para mim, agora eu quero gritar em Jesus. Eu salvo a igreja que é Santa Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. O culto hoje vai ser maravilhoso. Porque Jesus vai derramar o seu poder. Hoje vai ser maravilhoso. Porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder.
Perdoa-me, Jeová, seja minha voz, prepara não pecar, me perdoa.
Glória a Deus. Glória a Deus. Por causa das meninas. Vamos louvar. Você coloque, Yuri, por favor. Vamos ficar de pé. Pode aumentar, pode aumentar. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Vem, o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pra te adorar, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça casa em meu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que faz em meu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. E oferecemos as nossas vidas, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O próximo. Aleluia. Oh, Deus. Nós te adoramos, Senhor. Existe um Deus no céu que a letra do papel não pode descrever. Aleluia. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer
que faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Faz a nuvem descer, faz a água subir. Volta aqui. Vamos voltar tudo de novo. Volta. Dá um reset aí. Tá muito baixo, não sei porquê. Peraí. Isso. Existe um livro no céu que a letra e o papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer, soberano, forte até o infinito. Vem a luta sem lutar, que faz dançar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a tua história hoje aqui. Aleluia. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz e vai explodir. Ele sempre resolve, sempre reunião. Pelo homem sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é Deus dos deuses, meu irmão. Aleluia. Aleluia. E faz o que ele quer, soberano, pode até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta, faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a tua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, sempre reunião. Pega o homem sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é Deus dos deuses. Quando Deus você, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve, sempre reunião. Pega o homem sem Deus e derrama um som. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses. Esse é o Deus dos deuses. Oh, meu irmão.
Amém. Glória a Deus. Amém. Podem sentar. Eu não gostei desse playback. Vou trocar esse playback. Não fui com a cara dele, não. Não sei porquê. Eu baixei, mas acho que eu não ouvi ele completo, eu só ouvi o comecinho. Muito puxado. Mas eu vou trocar. Fique em paz. Não fui com a cara dele. Mas tá bom. Eu tô com calor. Vamos ligar esse ar, pelo amor de Deus. Eu tô com calor. Tá quente aí? Tá. Eu vou tirar esse blazer cheio de formalidade. Eu não sou assim. Eu não sou desse jeito de ficar com esses blazers aqui. Já foi tempo. Não gosto mais. Irmão João, vem aqui. Irmão João tá quietinho. Por favor, irmão João. Está muito boa. Você cantou. Salve os irmãos na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. É com muita satisfação estar mais uma vez aqui na presença do Pai e na presença dos meus irmãos, dos meus amados irmãos, que estão sempre nesta luta, nesta guerra, junto conosco, com todos aqueles que necessitam da vitória do Pai. E para que venha isso acontecer, nós temos que estar sim, sempre na presença dele. Porque ele nos capacita para qualquer coisa que nós queremos, que nós achamos que nós não vamos conseguir, que nós não vamos, como eu disse, não só não conseguir, que nós não vamos realizar os nossos sonhos, mas ele está na nossa presença, ele está dentro do nosso coração, na nossa mente, e tudo aquilo que nós pedimos para ele, com fé e confiança, ele realiza, realiza para nós. Eu vou tomar um hino aqui, todo mundo conhece, é um hino tão gostoso de ser louvado. Ao único, glória a Deus. Esse hino fala com muita gente. Esse hino é muito bom para nós. Amém? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Rei eterno e imortal, invisível, mais leal, a ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a ele ministramos o louvor. Exaltamos a ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Exaltamos a ti, ó Rei
a Ti. E glória a Deus. Glória nós te damos, Pai. Porque sem Ti, sem a Tua presença na nossa mente, no nosso coração, Pai, nós não podemos fazer nada, Pai. Tu nos abençoa, nos protege, nos livra de cada situação, Pai, que só Tu consegue nos livrar, Pai. Por isso nós te agradecemos cada vez mais, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Por isso, Pai, eu clamo sempre a Ti, Pai. Nos proteja, Senhor. Coloca a Sua mão poderosa em cada servo Seu, Pai. Em cada servo que está aqui, que veio aqui a Te adorar, Pai amado. Tem muitos, Pai, que não sabem nem o que dizer para Ti, com tão maravilhoso que és Tu na nossa vida. Mas um pequeno gesto, Senhor, um pequeno gesto é o suficiente para que Tu venha reconhecer, Pai, o amor que nós temos por Ti, Senhor. Por isso te pedimos, clamamos a Ti a cada vez mais, nos abençoa, Pai. E por isso eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor Jesus, muito, muito, muito obrigado por tudo. Amém e graças a Deus. E as palmas logo o nome do bom Deus. Amém, Deus abençoe, João. Vocês estão desanimados hoje? Eu estou começando a ficar preocupado. Aconteceu alguma coisa? Ou é o sono mesmo por conta do frio? Eu também queria estar deitado na cama nesse frio, é gostoso. Mas vamos aproveitar este culto. E por isso, a gente já vai para a palavra. Eu peço, por gentileza, nós vamos ler 2 capítulos hoje, tá? Vou tentar ser o mais breve possível, mas é para entendimento esses 2 capítulos. Primeiro capítulo que nós vamos ler nesta manhã se encontra no livro de Isaías, no capítulo 6. Amém. Perdão. Isaías 35. Perdão. Isaías 35, a partir do verso 5. Isaías 35, a partir do verso 5. Verso 5. Isaías vai dizer: então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Verso 5, novamente, vamos ler todos juntos. Verso 5. 1, 2, 3. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Amém. Verso 5. Leram? Vamos para João, livro de João, capítulo 9. Amém, todos acharam? Amém. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia.
A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa um enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os discípulos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos, e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? O cego respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Tornaram, pois, os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os meus olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois ele não guarda o sábado. Diziam os outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que abriu o olho? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, pois, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram isso, dizendo: é este o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vem agora? Seus pais responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Ele tem idade, pergunta a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, Jesus ser o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a eles mesmos. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem, Jesus, é pecador. Respondeu ele, o cego, pois, e disse: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que eu havendo sido cego, agora vejo. E tornaram-lhe a dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vou-lo disse e não ouvistes, para que o que quereis tornar a ouvir? Querei vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhe: coloca o 2, canal 2. Disse-lhe: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que ninguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? Expulsaram-no. Jesus, ouvindo que tinham expulsado e encontrando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já tenho visto, e é aquele que fala contigo.
Ele disse: creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso que o vosso pecado permanece. Amém? Vamos sentar, feche os seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, a sua palavra foi lida e nós cremos que o teu Espírito Santo se faz presente. Toma a nossa boca, usa os nossos lábios com sabedoria, para que nós possamos partilhar, refletir sobre a sua palavra, e que essa palavra preencha os nossos corações. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor, você leu muita coisa hoje. Um pouquinho. Mas precisava ler principalmente essa parte de João inteira, para nós entendermos todo o contexto, tá? Tenha um pouquinho de paciência, não vou passar muito do horário. Jesus encontra um cego de nascença, nasceu cego. Pela lei de Moisés, naquele tempo, com tanta lei que os fariseus tinham inventado, com tanta coisa, o que eles falavam? Se você nasceu defeituoso, cego, com alguma deficiência, seus pais pecaram. Isso era fato. Seus pais pecaram. Se seus pais pecaram, Deus castigou você. Era isso que o povo entendia. E isso era lei. Quando Jesus encontra esse cego de nascença, não foi Jesus que começou o diálogo, foram seus discípulos. Por quê? Porque neles ainda habitava o velho homem, habitava a lei. Eles ainda estavam enraigados na religiosidade. E eles perguntam a Jesus: Rabi, que é mestre, quem pecou ali? Foi ele ou foi seus pais, para que ele nascesse cego? Eles entendiam da lei. E Jesus fala: nem ele pecou, nem os seus pais. Como não? Não. Mas foi assim que aconteceu, para que se manifestasse nele a obra de Deus. Jesus já falava ali que haveria um sinal, que haveria um milagre. A glória de Deus se manifestaria no cego. E Jesus continua: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu estou iluminando o mundo. E nisso, Jesus fala e já cospe na terra, já faz um outro e passa nos olhos do cego. E fala: ó, vai lá no tanque de Siloé, lava os olhos. Acabou. Não teve muito diálogo. Só fez o lodo, passou, vai lá e volta. O cego foi obediente. Primeira questão, obediência. Te pergunto, meu irmão e minha irmã, se você visse essa situação, se hoje Jesus estivesse conosco, e ele fosse ali no jardim, pegasse a terra, desse uma cuspida, fizesse um lodo e passasse no olho de alguém, o que você falaria? Jesus é porco. A primeira coisa que nós... Nossa, não dava para jogar uma água no olho do cego, mas precisa fazer um barro, velho. O cara é porco. Primeira coisa que a gente gosta de julgar, a gente gosta de falar. E quando a gente não fala, a gente pensa. Mas o cego fez isso. O cego fez isso. E o milagre aconteceu.
de uma forma simples. O milagre aconteceu. O cego foi e voltou vendo. Mas sempre quando Deus faz alguma coisa, sempre tem aqueles que querem assistir. Sempre. Uns para agradecer a Deus, para falar, nossa, realmente, Deus está na sua vida. Olha, realmente, Deus apareceu. Que coisa boa, parabéns. Nossa, você mudou de vida. O que estava acontecendo, você conseguiu resolver. Tem pessoas que estão ali para te apoiar. Mas, tem outros que estão ali só para fazer fofoca, para investigar, para falar mal e para duvidar do poder de Deus nas nossas vidas. E isso aconteceu. Os seus vizinhos, que tinham visto ele cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Ok. Uns diziam, é este, é ele o cego. Já alguns já falavam assim, parece com ele. Justamente para não dar o braço a torcer, que aquele cego tinha recebido um milagre de Jesus. Tem pessoas que não dão o braço a torcer quando as coisas acontecem na vida delas. Às vezes ela recebe uma bênção da parte de Deus, e em vez de falar, olha, eu recebi porque Deus foi misericordioso e fez isso na minha vida, é mais fácil falar assim, não, eu dei os meus jeitos, eu resolvi. Eu liguei para fulano de tal, liguei para ciclano e resolvi, eu fiz um empréstimo e paguei. Sempre tem uma desculpa para falar que foi ele ou foi ela que fez, e não Jesus. Enquanto Jesus sempre está nos ajudando, ele sempre está do nosso lado. Amém. Continua essa história, quando eles levam ele para os fariseus. Primeiro, era sábado. Pela lei, você não podia fazer nada. Aí levam para os fariseus, e já chegaram questionando, mas quem que fez isso aí? Primeiro porque é sábado. Como que fizeram? E perguntaram a ele, e ele colocou, a primeira coisa que ele falou assim, olha, ele me pôs o lodo nos olhos e eu comecei a ver. Aí os fariseus já querendo intimidar e já querendo colocar Jesus, como pecador, porque eles estavam enfurecidos naquela época, porque Jesus começou a incomodar muito. Eles já chegaram e falaram, olha, esse homem aí não é de Deus não. Sabe por que ele não é de Deus? Ele não guarda o sábado. Outros diziam, como pode um homem pecador fazer esses sinais aí? Esse cara aí não vale nada. Esse cara está fazendo aí, pegando um monte de gente, falando, chavecando o povo aí, falando umas coisas bonitas, está enganando todo mundo, mas esse não é o Messias. E havia dissensões, havia contenda entre eles, cada um falava uma coisa. Meus irmãos, até dentro da igreja, tem pessoas que vivem de religiosidade a tal ponto, que se Deus fizer algo diferente, um milagre, essas pessoas ainda vão duvidar e vão falar que não foi Deus que fez. Por quê? Não, porque saiu fora da liturgia, porque o pastor, porque a pastora fez de uma forma que não é tradicional a fazer. Olha, porque Deus operou de uma forma que eu não creio muito. Do jeito que fez ali, não foi isso que eu aprendi desde o meu tempo de cristão. Olha, eu tenho 30 anos de batismo, não foi isso que eu vi no meu tempo quando eu batizei. Para de ser religioso, para de ser religiosa. Deus faz do jeito que Ele quer, do jeito que lhe apraz fazer. Deus nos surpreende, e é tão bonito que a história de Jesus, em cada ponto que nós lemos a questão dos milagres, Deus deixava sempre uma particularidade em cada milagre. Ele sempre fazia de uma forma diferente. Ele não tinha um molde, eu só vou fazer desse jeito, eu só vou fazer dessa maneira. Não, a cada milagre ele saía surpreendendo. A cada milagre ele fazia de uma forma diferente.
Mas tudo isso porque Jesus tinha feito algo no sábado. Tem gente que pensa que Jesus só pode fazer um milagre na sua vida no dia do culto. Que Deus só aparece na sua vida no dia do culto. No resto dos outros dias, não. Mas no dia do culto Deus aparece. Ou tem pessoas que pensam que nos outros dias Deus tem que aparecer. E no dia do culto Ele não tem que fazer nada. Mas hoje eu te prego, meu irmão e minha irmã, Jesus é o Deus do sábado, é do domingo, é da segunda, é da terça, é da quarta, é da quinta e da sexta. Jesus é Jesus todos os dias, a todo momento. Tenha fé, acredite nisso. Ele pode fazer a todo dia, a todo momento Ele pode aparecer, a todo dia Ele pode nos surpreender. Por quê? Porque Ele é Deus. Não tem outra forma de explicar. Ele é Deus. Ele pode fazer o que Ele apraz fazer. E nisso fica aquela contenda, aquela rodinha do pessoal ali na sinagoga. O que eles fizeram? Estavam conversando, tornaram pois a dizer o cego: Tu, o que você diz desse tal aí que te abriu os olhos? E aí o cego respondeu: Ele é profeta. Disse: eu sei. Por quê? Primeiro, cara cheio de mim, faz negócio pro louco e faz eu enxergar, no mínimo, ele é profeta. No mínimo. Até esse momento, ele não tinha reconhecido que Jesus era o Filho de Deus. Ele não tinha se convertido. Ele estava falando de alguém que tinha feito um milagre para ele. Isso ele reconhecia. Ele fez alguma coisa comigo. Ele fez alguma coisa diferente. Eu estou enxergando. Pô, eu nunca enxerguei. Aí chega alguém, faz um milagre comigo. Eu não vou reconhecer? Claro que eu vou reconhecer. Ele é um profeta. Mesmo assim, os fariseus não ficaram satisfeitos. Fizeram o quê? Chamam os pais dele. Vamos ver se essa história é verídica. E chamam os pais e perguntam: este é vosso filho, que vos dizeis ter nascido cego. Como que ele vê agora? Aí um problema que nós vemos nesse texto, que muitas pessoas, mesmo vendo que Deus operou, aí me desculpa o termo, mas eu vou usar, por ter rabo preso. Nossa, pastor, você fala isso? Não sou hipócrita. Falo da forma que a gente fala. Duvido que vocês não falam isso em casa. Mas, por ter rabo preso, acaba voltando atrás, às vezes, de algumas coisas. Os pais foram isso. Amavam tanto a religiosidade e viviam na sinagoga e dependiam da sinagoga, que eles falam assim: olha, a gente sabe que ele era cego e que agora ele está vendo. Isso a gente sabe. Mas como ele voltou a enxergar, isso eu não sei não. Não sei, mas sabe o que vocês fazem com ele? Ele já tem idade suficiente para ele falar por si só. Eles jogaram para o filho. Por quê? Eu não quero ter responsabilidade. Eu não quero me comprometer. Porque se eu me comprometer, eu vou perder alguns benefícios da sinagoga. Se eu me comprometer, o meu vizinho vai olhar de cara feia para mim. Se eu me comprometer, a minha família também não vai gostar de mim. Por quê? Porque eu não vou fazer mais parte da panelinha. Eu não vou fazer mais parte do pessoal que está ali para adorar Moisés. É desse jeito que acontece às vezes nas nossas vidas. Quando você se compromete com Jesus, quando você realmente fala: a partir de hoje eu vou ser um discípulo de Jesus, vão ter pessoas que vão te abandonar. Você levará prejuízo em algumas situações. Por quê? Porque existem pessoas que odeiam Jesus. Existem pessoas que não gostam de Jesus e estão dentro das igrejas. Pastor, existem pessoas que, glória a Deus, e na hora do louvor levanta a mão e sapateia, e você vê rodopiando dentro da igreja e fala de Jesus e abre a Bíblia, mas nada na sua vida confessa Jesus. Nada. É discípulo de Jesus? Claro que não é.
Ah, mas é batizado. Ah, mas fala em línguas. Pode falar. Mas a sua vida não confessa o sacrifício de Jesus. A sua vida não fala por Jesus. Não são discípulos de Jesus. Por quê? Porque fazem o que o ser humano gosta. Eu vou na igreja hoje porque o pastor tem que ver que eu vou cantar. Hoje eu vou na igreja porque eu vou mandar uma mensagem lá que eu quero ver o povo pular e dar glória. Porque o pastor tem que ver que eu prego muito, porque eu quero um cargo. É assim que acontece dentro das igrejas. Eu estou falando de igreja, não estou falando lá do mundo não, eu estou falando de igreja. Jesus precisa limpar as igrejas primeiro. Não adianta nós pregarmos, Jesus precisa limpar o mundo, Jesus precisa limpar o meu vizinho, Jesus precisa limpar o meu namorado, minha namorada. Não, Jesus precisa primeiro te limpar. Jesus primeiro precisa tirar essa escama dos teus olhos. Não olhe para um cego e fale, ele é cego, enquanto você também está sendo cego. Jesus primeiro precisa fazer a limpeza dentro da sua igreja. Quando ele fizer a limpeza dentro da sua igreja, você terá capacidade para sair e começar a pregar Jesus. E sim, aí tirar a cegueira de quem está cego lá fora. Nós temos que ter essa visão. Não adianta nós termos uma igreja abarrotada de pessoas e não termos conversão. Vão ser pessoas vazias, pessoas que virão todos os cultos para ver um espetáculo, que estarão no culto para louvar os louvores que eles gostam, para ouvir uma palavra que para eles está bom, porque está massageando o ego deles, e está tudo certo. Por quê? Porque hoje Jesus falou que me ama. No próximo culto, Jesus falou que está comigo e está tudo certo. No outro culto, eu sempre estou certo, e você sempre vai estar certo, meu irmão, e você sempre vai estar correto, e você nunca vai ser um pecador, e a palavra nunca vai te constranger, a palavra nunca vai mandar você ao arrependimento. Por quê? Porque ainda existem pregadores que não pregaram a real conversão de Jesus Cristo. Amém. Pastor, você está atacando igrejas? Eu não estou atacando instituições. Eu estou falando que ainda há pessoas que não se arrependeram da forma que deveriam se arrepender. Por quê? Porque mesmo caminhando, estão cegos. Continuam cegos. Cegos no seu orgulho, cegos na sua forma de agir, cegos no seu egoísmo, cegos na forma de esconder os seus pecados, cegos na forma de atacar pessoas dentro da igreja, cegos na forma de maltratar os seus familiares, cegos na forma de ter o trato com o seu esposo, com a sua esposa, cegos na forma de tratar os seus filhos, cegos na hora de negociar alguma coisa, cegos na forma de dever para todo mundo, de dar calote em todo mundo. Mas é mais fácil usar a Bíblia e falar, eu sou crente. É mais fácil falar, você não vai fazer negócio comigo? Eu sou evangélico. Como se ser evangélico te favorecesse em alguma coisa. Jesus não tem culpa dos teus calotes. Jesus não tem culpa das suas mentiras. Pastor, é o culto de ceia. É justamente aí que nós temos que olhar para a cruz de Cristo e falar, Senhor, como sujo eu estou, como impuro eu estou. Mas é justamente por isso que a palavra de Deus vem em todos os cultos tentando nos limpar a cada dia. Todo culto Jesus vem tentando nos limpar e nos reconciliar com Ele novamente. E como o pastor Osiel Gomes, que é um pastor que eu gosto demais, assisto muitas pregações dele, ele fala o seguinte, teve um irmão que chegou para ele e falou assim, pastor, Jesus não está demorando muito para voltar não? Aí ele olhou para o irmão e falou assim, e mesmo Jesus voltando, você continua sujo e pecador? Adianta de alguma coisa? Nós temos que nos limpar a cada dia.
Existem pessoas, como esses fariseus, estavam na religiosidade. E vamos continuar o texto. Fica essa história do pai, da mãe, ninguém quer falar, ninguém quer confessar. Chamam o cego pela segunda vez. E chegam nele e falam: olha, você tem que dar glória a Deus. Você não tem que dar glória para esse homem pecador, não. Esse cara aí não vale nada. O cego responde: olha, se é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei, que eu estava cego e agora estou vendo. Amém. Aí olham para ele de novo e falam: o que ele te fez? Como que ele te abriu os olhos? E ele fala: eu já não falei para vocês estão querendo ouvir de novo, está chato. A conversa aqui está ficando muito chata. Eu tenho que ficar repetindo novamente. Vocês estão querendo ser discípulos dele também? Porque vocês estão querendo ouvir demais esse Jesus aí. E eles olham e falam para ele: discípulo dele seja você. Nós somos discípulos de Moisés. Nem o nome de Deus eles confessam. Por quê? Porque tem pessoas que falam: eu sou da igreja tal. Pessoas que idolatram placas de igreja. Pessoas que idolatram o seu pastor. Pessoas que idolatram a sua pastora. Pessoas que idolatram o evangelista. Pessoas que idolatram uma cadeira, idolatram um púlpito. Esquecem que nós somos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. E nós professamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia. Esquecem disso. Quando vão evangelizar, a primeira coisa que falam: olha, eu sou da igreja tal lá, viu? E a primeira coisa que deveríamos falar é: olha, eu sou lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. É a primeira coisa que eles deveriam falar. Mas olha, mas passou assim: olha, lá na minha igreja tem um som legal, tem um grupo de louvor bacana, lá o pregador prega legal e não sei o quê. E esquecem do principal, Jesus Cristo. É mais fácil fazer propaganda de igreja como se fosse um marketing. O que tem de atrativo na sua igreja? Engraçado que quando Jesus Cristo morreu, não tinha nele beleza alguma, como dizia o profeta. Não há nele beleza alguma. A visão da cruz não era bonita, não era agradável aos olhos de quem via, mas era justamente ali que Jesus rasgava o véu do templo e nos dava a salvação. Não existe beleza no Evangelho de Cristo, mas nós sentimos Ele rasgar as nossas almas e nos limpar a cada dia. Não existe beleza na cruz. Quem olha para a cruz fala: meu Deus, que coisa terrível. Por que fizeram isso com meu Jesus? Mas se Ele não passasse por essa visão horrenda, nós não estávamos aqui. Que a nossa igreja não tenha atrativos, porque de atrativos o mundo aí está cheio. Restaurantes estão cheios de atrativo, baladas estão cheias de atrativo, festas estão cheias de atrativo, as músicas piores umas que as outras estão cheias de atrativos para quem gosta. Mas que a igreja seja um lugar de refúgio, seja um local de pureza, seja um local de limpeza, seja um local que nós temos um encontro com Jesus e nós somos confrontados todas as vezes sobre o que nós estamos praticando. Amém. Continua a conversa aqui. E eles ficaram bravos e falaram: olha, nós bem sabemos que Deus falou com Moisés, mas não sabemos de onde é esse daí não. A gente não sabe. O homem responde, o cego: nisto, pois, está a maravilha. É justamente nisso. Vocês não sabem de onde ele é. Mesmo assim, ele me abriu o olho. Eu não quero saber a origem dele. Eu não quero saber de onde ele veio. Eu sei que ele me abriu o olho, ele fez um milagre em mim. Tem pessoas dentro da igreja que adoram vasculhar o passado um do outro. De onde você veio? Quem que é a sua família? O que você fez no passado?
Nós não temos que saber o que o meu irmão, minha irmã fez no passado. Nós temos que saber o que ele está sendo agora, o que ele vai ser no futuro. Nós temos que saber que ele está servindo a Deus e buscando salvação a todos os dias. Nós temos que saber que ele, assim como eu, somos pecadores e dependemos unicamente da misericórdia de Jesus. Amém. É isso que nós temos que saber. E quando o homem responde disso, nós sabemos que Deus, ele fala, nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Não ouve, pela lei, Deus não ouve pecadores, não. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse Deus ouve. Então, peraí, vocês estão falando que esse cara aí é pecador. Mas ele fez um milagre em mim, Deus ouviu, porque eu recebi o milagre. Se eu recebi o milagre, eu acho que ele não é tão pecador assim, não. Ele fala desse jeito. Aí, ele complementa. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Não tem escrito em nada que alguém ficou curado na cegueira. Se este não fosse de Deus, nada ele poderia fazer. Mas tem alguma coisa de Deus nesse homem que me curou. Alguma coisa tem. Eles ficam tão bravos. E eles falam, você é nascido todo em pecado, você é um pecador, você é sujo, você nasceu cego. E eles novamente jogam na cara dele a lei. E nada da graça. Porque neles não estava a graça. Não estava neles a conversão. Tem gente que é mais fácil bater do que abraçar. Tem gente que é mais fácil injuriar teu irmão do que lhe dar uma palavra de paz, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. É mais fácil olhar e falar assim, você não presta. Deus fez isso, mas você não presta. Tem gente que não fica feliz com a vitória do teu irmão. Que triste isso. Tem gente que não fica feliz com a vitória do seu próximo. Por quê? A inveja é tão grande. Às vezes dentro dele ele está, por que Deus não fez isso para mim? Eu não sou mais digno que ele? Tem pessoas assim. A palavra, vocês estão percebendo que a palavra hoje está começando a vir como uma água, tentando limpar tudo que não presta? A palavra hoje vem, às vezes bate forte dentro do nosso coração e você fala, nossa, está doendo um pouco. Mas justamente tem algumas sujeiras que você passar uma mangueirinha só, ela não vai limpar. Precisa de uma VAP. Porque a VAP tem mais pressão. Às vezes, se você bater com a VAP, vai doer, vai machucar, mas vai limpar. A palavra de Deus às vezes vem assim. Às vezes ela vem mansa, branda, como uma água, sobe como um vento, né? Elias, Jesus Deus veio falar com ele de uma forma suave, num vento. Mas tem vezes que a palavra vem, que ela tem que bater, porque tem sujeira que está lá, e está encardindo o nosso coração, e isso tira a nossa comunhão com Jesus. Dessa forma nós não temos comunhão com Ele, nós não conseguimos ter intimidade, justamente porque tem coisa impregnada. Mas meu irmão, minha irmã, através da palavra que nós estamos lendo, deixa Jesus limpar teu coração. Deixa Ele começar a lavar um pouquinho isso daí. Dá espaço para Ele. E quando Ele responde isso, eles ficaram bravos. E o que eles fizeram? Em vez de escutar ainda, Ele contradiz tudo que a gente acredita. Ele não está falando de Moisés. Ele não está falando da lei. Expulsa ele da sinagoga. Mas quando ele é expulso da sinagoga, vem alguém encontrar com ele. Jesus. E quantas vezes nós fomos expulsos de um sistema? Quantas vezes nós fomos expulsos de casas? Quantas vezes nós não fomos bem interpretados? Mas nós sabemos que todas as vezes que nós recorremos a Jesus, Ele sempre esteve do nosso lado. Amém. Glória a Deus. Quantas vezes nós sofremos perseguições?
Mas Jesus sempre vem com a palavra dele falar aos nossos corações. E foi justamente isso que ele fez. Ele veio encontrar o ex-cego. E ele fala: crês tu no Filho de Deus? Até esse momento o cego não era convertido. E o cego responde: quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? E Jesus fala: tu já tem visto ele. Ele está falando com você. Nessas horas, não foi o bloqueio visual daqui que caiu, mas foi a escama do coração. E nessa hora, ele olha para Jesus e fala: eu creio, Senhor. E ele adora Jesus. É só nessa hora que cai a escama do teu coração. Só tinha caído a escama do olho aqui, dos olhos, só. Ele estava vendo o mundo, mas o coração dele falava de Jesus, mas ainda estava bloqueado. Quantas vezes nós falamos de Jesus, nós falamos que amamos Jesus, nós falamos que vivemos por Jesus, e nós não vemos Jesus. Pastor, por que você está sendo tão duro? Eu não estou sendo tão duro, é a palavra de Deus, gente, é a palavra de Deus. Nós, às vezes, somos tão duros que nós falamos, professamos Jesus, falando de Jesus, pregamos Jesus, falando. Nossa, coisa mais linda. Mas a gente não está vendo Jesus. E quando que a gente não vê? Nas nossas atitudes, na nossa forma de agir, nós não vemos Jesus. E quando ele adora Jesus, Jesus fala: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Quem é esses que veem? Todos eles viam, mas eram pessoas cegas no seu egoísmo, pessoas cegas nas suas atitudes, e pessoas que achavam melhores que as outras, entendidos da lei, e por isso colocavam a lei acima de tudo, e esqueciam que tinha um Deus acima de todos eles. Que toda a lei caia, e que a graça de Deus superabunde nas nossas vidas. Que toda forma de achismo caia, que permaneça a palavra de Deus. Ela é tudo. Se você não depende mais da palavra de Deus, eu não sei o que você está fazendo aqui. Se você não depende do Evangelho de Cristo, eu não sei o que você está fazendo aqui. Mas eu creio que todos nós somos dependentes do Evangelho de Cristo. Todos nós somos dependentes do amor de Jesus. Jesus não está aqui para te julgar. Não. Ele sempre tem um olhar de misericórdia. Jesus sempre terá um olhar de misericórdia para as nossas vidas. Ao contrário do homem e da mulher, ele não vai ficar te apontando. Jesus usa a palavra, sempre a palavra, para nos confrontar, sempre. Não vai ser o pastor, a pastora, missionário, evangelista que vai te confrontar. Porque se ele usar das palavras dela, eles vão estar sendo hipócritas. Mas a partir do momento que há embasamento na palavra de Deus, não é o pastor que fala mais, mas é a palavra de Deus que fala aos nossos corações. Pode ser que você tenha vindo aqui hoje querendo ouvir uma palavra um pouco mais leve, mais light. Eu preciso de uma palavrinha que Deus conforte o meu coração. Mas o conforto de Jesus hoje está no abrir os teus olhos. Que coisa melhor em que você chegar cego e sair vendo? Quem é cego, com certeza dá valor ao que está ouvindo aqui. Por quê? Eu não vejo nada, está tudo escuro. E é assim que se encontram os nossos corações. Cegos. Escuro. Não estamos vendo nada. Mas Jesus hoje vem, com a sua misericórdia, começar a tirar toda essa escama. Ajude a tirar. Jesus não vai fazer daquela forma que ele pegou barro e fez isso no olho do cego, não.
Mas nós temos que ter atitude para começar a tirar essa casca dos nossos corações. Tirar essa cegueira dos nossos corações. Isso só será resolvido através da palavra de Deus. Não vai ser um louvor que vai tirar. Não vai ser um... Não. É a palavra. A palavra nos lava. A palavra nos limpa. Nós lemos em Isaías, hoje, por isso que eu pedi para abrir, justamente algo que o profeta Isaías pregou. E foi isso que se cumpriu. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Quem era cego, viu. E quem via, continuou cego. Você fala, mas que estranho. E Jesus falava justamente assim. Por quê? E eles mesmos brigam com Jesus e falam, então você está falando que a gente é cego? E Jesus fala, se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Mas como agora vocês dizem que vocês veem, vocês são pecadores. Por quê? Porque está tudo muito acima. Vocês se acham demais. Mas aqueles que são lavados no sangue de Jesus Cristo, e quando eu falo lavados no sangue de Jesus, não quer dizer por conta do batismo, não. O batismo não é salvífico. O batismo não salva. Não. Quem salva é a misericórdia de Jesus através do sacrifício da cruz. Isso, sim, nos dá o direito à salvação. O batismo só é um concerto que você faz, uma demonstração de fé que você faz perante a igreja. Terminando essa reflexão da palavra, que pode ser que, às vezes a gente espera um culto avivado, às vezes no muito barulho, Deus não fala nada. Nós lemos o batismo da Silei justamente sobre isso. Jesus vem, Deus manda um terremoto, Deus manda um vento, Deus manda um fogo, e Deus não estava ali. Amém. Claro que terá dias que o culto vai ferver, que nós vamos ser usados pelo Espírito Santo, e o fogo bom, não fogo ruim, não fogo devorador, mas o fogo do Espírito Santo cairá dentro da igreja, e nós sentiremos ele. Mas tem culto, principalmente o de ceia, que é um culto que Deus fala com nós tete a tete, fala, olha, você está vindo tomar ceia, mas vamos se converter. E Deus fala isso para o pastor também, vai se converter, rapaz. Deus fala com nós. Deus precisa falar com a gente. E às vezes a gente levanta o nariz demais e nós temos que abaixar um pouquinho e fala, opa, a glória quem tem que ser não é a de Moisés, é a de Jesus Cristo. O tempo da lei já passou. A lei massacrava o povo, mas Jesus Cristo veio justamente para cumprir toda a lei e nos dar a graça dele, nos dar o direito à salvação. Amém? Amém. Glória a Deus por essa palavra, por essa reflexão. Levamos ela no coração. Não esquece dessa palavra não. Chega em casa, leia de novo. Leia com calma. Eu li com muita rapidez aqui. Leia com calma e fala, Senhor, o que eu preciso mudar para que essa cegueira caia? O que eu preciso fazer? Eu estou confessando que o Senhor é o Deus da minha vida, mas tem coisa que eu preciso acertar contigo, Senhor. Me acerta, me muda e me restaura. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, é chegada a hora da ceia. Nós temos que explicar algumas coisas, mas é coisa bem rápida. Ceia de Jesus Cristo não é da igreja. Não é a ceia de Jesus. Nisso a igreja não tem domínio da ceia. Mas, por uma questão teológica, quem toma ceia é quem já fez o concerto com Jesus. Justamente porque já confessou que Ele é o Senhor da sua vida. A partir do momento que você confessa que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, você se arrepende, se converte e faz o concerto com Ele através do batismo, você integra o corpo de Cristo. Você integra como membro do corpo de Cristo. Então, por isso que
O batismo não é uma burocracia. Não. O batismo é uma condição. Olha, você batizou, a partir de hoje você tem esse jeito, porque você tem o Espírito Santo. A partir do batismo, você recebe o Espírito Santo em você. Ah, pastor, mas eu não falei em línguas. Não, não é isso, não é isso. Isso é dom de evidência em novas línguas. O dom de novas línguas é um dom. Mas a partir do momento que você batiza, você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo entra dentro de você automaticamente. O Espírito Santo entra dentro de você. Então você se torna uma nova criatura em novidade de vida. Então é essa explicação que nós temos que fazer. Pastora Cidinha, vem aqui, vamos orar. Eu e ela vamos orar. A senhora pelo pão ou pelo cálice, você que escolhe. A senhora pelo pão. Então, vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos ficar em comunhão. Bem, vamos estar todos apresentando, né, esse pão, que é uma simbolização do corpo de Cristo, amém? Maravilhoso e eterno Deus, aí está, Senhor Jesus querido, esse pão, Senhor, simbolizando, Senhor, o teu corpo nesta manhã. Que todos aqueles, ó Deus, que for participar, Senhor, que tenha, Senhor, a convicção, Senhor, que nós estamos aqui, Senhor, fazendo uma aliança novamente contigo, Pai. Senhor, que todos aqueles, ó Deus, que participar, Senhor, seja para completar, Senhor, a tua aliança, Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, até mesmo aqueles que não puder, Senhor, tu possa preparar, Senhor, para que eles possam, Senhor, fazer parte, Senhor, porque a tua palavra diz que quem não participar do teu corpo e do teu sangue, Senhor, não tem parte contigo. Mas nós estamos aqui, ó Senhor, para agradecer, Senhor, nesta manhã, por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui participando dessa ceia, Senhor. Assim nós pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Continuando em oração, Senhor, te apresentamos agora este suco que simbolicamente é o teu sangue, Senhor. Que nós possamos tomar essa ceia com alegria, com felicidade, que nós possamos relembrar a tua morte, Senhor, mas o principal, a tua ressurreição, a vida que nos deu vida. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, a ceia está aqui. Quem for participar, pode abrir. Quem for participar, pode buscar, por gentileza. Dando graças, o partiu e
disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Participemos da ceia do Senhor. Que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Participemos da ceia do Senhor. Esse é o meu olhar, a minha salvação. Ele veio a mim, o meu Jesus pensava em mim. Quem quiser ajoelhar, pode ajoelhar. Quem quiser sentar, faça sua comunhão espiritual. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, nesse momento, a sua igreja, em ato de gratidão, de louvor a Ti, lembra do Teu sacrifício, Senhor. Lembra de tudo que o Senhor passou por amor das nossas vidas, por amor das nossas almas, por tudo que foi sofrido no madeiro da cruz. Oh Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por dar-nos a nós direito de salvação. Obrigado, Jesus. Pode cantar. Se eu amo a mensagem na cruz, eu a vou proclamar.
aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Amém. Podem sentar, por favor. Está feliz, Silei, com a sua primeira ceia? Glória a Deus. E essa igreja também está feliz. Glória a Deus. Que bom. Glória a Deus. Meus irmãos, alguns avisos a transmitir. Domingo que vem, nós teremos o culto de ação de graças. Certo? Então, domingo nós teremos culto de ação de graças, presidido pela pastora Cidinha. Domingo que vem, eu e a Jéssica não estaremos aqui. Um milagre de Jesus, mas a gente precisa viajar, andar um pouquinho. Desde o dia que eu assumi a administração dessa igreja, eu não faltei nenhum culto. Nenhum. Isso... Não faltei nenhum culto? Não faltei. Mais de um ano. Então, às vezes é bom a gente sair um pouquinho, né? E vai ser aniversário da minha avó, então eu preciso estar com a nossa família lá reunidos em São Carlos. Vai ser uma viagemzinha, mas o culto continua. A gente não vai cancelar o culto, não. Tá? Então o culto continua. A gente vai ver a questão da transmissão, se vai fazer ou não. A gente vê ao longo da semana. Qualquer coisa a gente vincula a conta da igreja no celular da Juliana, do Yuri, eles fazem, porque eu quero assistir o culto também, eu quero ser abençoado. Eu quero ver qual que é a sensação do povo que está em casa. É fácil vocês assistirem. Quem está assistindo aí, é muito fácil vocês ficarem aí deitados na cama de vocês, assistindo o culto quando nós estamos aqui. Então eu quero ver qual que é a sensação de eu estar deitado na cama e estar assistindo o culto. Mas louvado seja Deus, porque nós temos pessoas preparadas aqui para continuar isso. A igreja não para, a missão não para. Então, graças a Deus, então faça um culto bonito mesmo, que eu quero assistir, quero ficar lá comentando, eu e a Jéssica, comentando a glória a Deus. E é um culto bonito, né? Um culto de ação de graças aqui, Deus tem visitado muita gente. Então, capricha. Yuri na mídia, capricha, que a responsabilidade vai ser grande. Não vai ter Jéssica para ficar aí dando... Não, é contigo, filho, nós confiamos em você. Então, no próximo fim de semana, então, nós não estaremos. Quinta-feira, culto normal aqui, quinta da oração. Terça-feira, agora no WhatsApp. Sexta-feira tem culto lá, Cidinha. Sexta-feira, culto lá no Jardim Marília, no ponto de pregação. No outro domingo, se eu não me engano, é 15 ou 16. Você consegue olhar para mim aí no seu? É 16. Alguém tem algum compromisso no dia 16 de novembro? Não? Tá. Dia 16 de novembro, que seria um culto de avivamento, o culto do terceiro domingo, que eu costumo chamar algum pregador de fora, não chamarei. Por quê? Quero fazer um culto um pouquinho mais sucinto, com pouco louvor, com uma pregação um pouquinho mais, pequenininha, uma reflexão um pouco, porque eu preciso fazer uma reunião com a igreja inteira. Nós precisamos fazer uma reunião. O pastor vai puxar a orelha? Não vou puxar a orelha de ninguém, para com isso. O povo já fica, eita, chicote vai estralar, a Sandra vai bater em metade daqui. A Sandra que tem esse costume aí, o pessoal fala que ela baixa um pouco. Ela toma. Bate pro meio. Vai ser uma reunião. A nossa igreja está crescendo. Todos nós somos a igreja. Todos nós. E é uma coisa que Deus tem despertado. Conversei com a Jéssica Que dia que eu conversei com você, amor, no carro, sobre desenhar um projeto? Foi na semana que eu fiz isso? Foi na semana, foi na quinta-feira. Quinta-feira, quando eu saí aqui do culto muito bonito, quinta-feira. Quem quiser acompanha, porque Juliana tá tocha para pregar.
Juliana ultimamente só nos reteté. Não. Está sendo muito bonito, porque Deus tem usado tanto da Juliana para ela passar as mensagens e transmitir isso de uma forma tão gostosa de ouvir e fazer uma dinâmica com a gente. Isso está sendo muito bom. E eu estou aproveitando ao máximo. Então, está sendo muito bom. Então, quem puder estar na quinta-feira aqui, é muito gostoso. É um culto mais à vontade. E na quinta-feira, quando eu saí daqui, eu estava falando com a Jéssica no carro. Da gente desenhar alguns projetos. A igreja precisa ter alguns departamentos, algumas coisas, pessoas responsáveis por isso. E na sexta-feira, conversando com um pastor de Goiás, pastor Raimundo Penaforte, que é um amigo meu, do nada. Então a gente está conversando sobre assuntos de igreja e outras coisas. Do nada ele parou. Ele falou assim: pastor, me desculpa. Não sei se o senhor tem esse costume, mas Deus acaba de me incomodar para falar com o senhor. Aí eu falei: eita. Ele leu uma passagem bíblica no livro de Abacuque e falou assim: sabe o projeto que você falou que tem que desenhar? Deus está te confirmando hoje que você vai ter que desenhar esse projeto e apresenta para a tua igreja que terão pessoas fortes que te ajudarão nessa missão. Eu comecei a chorar na minha mesa do escritório, eu comecei a chorar. Eu falei: Senhor, o Senhor está confirmando. Então essa reunião é confirmada por Deus. Não falei para ele, quem tinha ciência era só minha esposa. É uma reunião que nós vamos decidir muita coisa sobre a igreja, departamentos, quem vai cuidar do quê, e eu espero que todos estejam disponíveis para trabalhar. Porque não adianta a gente só cultuar, mas não ter um trabalho. Eu creio que todo mundo aqui quer ter um trabalho, quer trabalhar para o Senhor, não trabalhar para o pastor. O pastor não precisa. Mas questão da recepção dos cultos, precisa ficar alguém lá. Questão de círculo de oração, questão dos louvores, a mídia já tem gente responsável, fazer uma escala de cultos, cuidar da ceia. E até questão de horários de culto, a gente precisa conversar. Não se sabe se fica no domingo de manhã, se passa no domingo à noite. Isso a gente vai desenhar um projeto e conversar. E isso é bom, que eu não quero decidir sozinho as coisas. Então acho que a igreja tem que se reunir para conversar e falar: olha, pastor, eu tenho ideia tal, e a gente conversar. Tá? Então a reunião vai ser para isso. Por isso vai ser um culto bem enxuto, um culto de 40 minutos. E a gente vai conversar sobre isso daí. Amém? Era só o recado que eu tenho que dar. Dízimos e ofertas todos sabem. Que Deus abençoe quem está contribuindo, quem está ajudando. Que Deus abençoe quem também não teve condições de contribuir. E a gente entende que cada um tem a sua limitação. E não deixe de colocar o pão na sua mesa para ficar dando dinheiro para a igreja. Não faça nunca isso. O primeiro lugar que tem que ter a bênção de Deus é a tua casa. Então, se a tua casa está abençoada, se a tua casa tem um pão de cada dia, se as tuas contas estão pagas, louvado seja Deus. Aí você contribua na igreja. Ah, mas eu quero fazer prova de Deus. Não faça isso. Não faça. Porque quantas pessoas, no seu achismo, tentaram fazer prova de Deus, depois passaram dificuldades. Aí a igreja precisa socorrer. E eu não quero socorrer. Eu quero que Deus abençoe vocês, que vocês socorram outras pessoas. Que tem realmente pessoas que precisam aí fora. Mas que essa igreja seja abençoadora, que vocês possam abençoar. Mas se chegar ao ponto que alguém aqui estiver passando aperto, comunique. Não precisa ser no grupo, chama a gente no privado. Se vocês souberem de alguma família que congrega aqui e fala: olha, está passando aperto, por gentileza, fale com a gente. Olha, pastor, está acontecendo isso. A pessoa sente vergonha de falar, mas eu tomei ciência. Converse com a gente, porque a gente vai se reunir. Se tiver dinheiro em caixa, a gente vai fazer uma compra, vai ajudar, vai tentar dar o melhor suporte possível. A igreja está para isso. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, encerrando esse culto. Deus abençoe pela presença de todos que estiveram. É um culto um pouquinho mais demorado, mas é uma vez por mês a ceia, e a ceia precisa ser assim, um culto mais memorável, mais aproveitado. Mais algum aviso? Jéssica, Juliana, tem que falar alguma coisa? Jéssica, alguma coisa?
Não? Tá bom. Então, mãos estendidas, que a graça de Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e sempre. A igreja diz: Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é o Senhor Jesus. Amém. Aplaudam ele, meu Senhor Jesus.